Meus amigos, simplesmente a Netflix acabou de soltar uma espécie de bastidores, com cenas inéditas e reveladoras da segunda temporada de Wandinha. Eles liberaram muita coisa. Temos novas cenas da família Addams, a vovó, o tio Chico, os poderes do Feioso, o Stalker está de volta, a Wandinha indo visitar o Tyler, a Wandinha presa na cadeira também. E tem um detalhe aí nesse tal vídeo de bastidores, que é uma espécie de teaser com cenas inéditas que talvez a maioria não tenha percebido, que vai ser muito importante, tá? Pra segunda temporada. E a gente vai analisar tudo isso no vídeo de hoje. Simbora! Hello my friends geek na voz, e como eu disse, a Netflix soltou uma espécie de bastidores, com entrevistas com os atores, com os personagens, né, expectativa que é do que a gente pode aguardar para a segunda temporada de Wandinha. Só que no meio desse bololô, eles simplesmente mostraram algumas cenas inéditas da segunda temporada, cenas que a gente não viu em imagens promocionais, em teasers, trailer, nada, a gente viu agora e que são importantes. E sim, tá? A prévia já confirma o retorno de Mortícia Gomes e o Feioso, o irmão caçula da Wandinha. Logo no início temos uma cena inédita, que é a Wandinha amarrada em uma cadeira, e provavelmente essa cena é a que a gente viu lá no trailer, né, com a Wandinha jantando com as bonecas assustadoras. E o Tim Burton, né, que é o diretor, é o showrunner da série da Wandinha, ele fala, né, nesse vídeo de bastidores, que apesar do canon da Wandinha não ser muito grande, mas eles vão explorar ao máximo a família dos Addams, que é um grande destaque da segunda temporada. Porque a novidade que pegou muita gente de surpresa foi a chegada de um rostinho conhecido da franquia dos Addams, que é ninguém menos que a famosa vovó Hester Froome. Quem assume o papel é a atriz britânica Roanna Lume, que é aquela mesma de Absolutely e Fabulous, né, que está empolgadíssima para fazer parte da série por trabalhar ao lado do excêntrico e genial Tim Burton. Se liga no que ela disse, né, trabalhar com Tim Burton é sempre uma experiência única. O universo criado por ele aqui é incrível, tem aquele clima gótico, arrepiante de leve, mas com um toque divertido que deixa tudo mais interessante. Ou seja, prepare-se porque vai ter uma mistura de sustos, de terror, risada e um estilo muito sombrio do gótico Tim Burton, né. Sendo que esse vídeo de bastidores deu muito destaque também pro personagem Tropeço, né, que é o mordomo da família Addams, que ele apareceu brevemente na primeira temporada, assim como o resto da família, mas aqui ele teve um destaque, né, teve uma cena inédita dele meio que olhando fixamente, como se ele estivesse sendo manipulado, então controlado por alguém, uma cena bem estranha, então de olho nisso aí. E com isso corta para outra cena inédita e importante também, que são os cientistas realizando testes de choque no tio Chico. Isso fez com que ele fosse isolado, né, em muitos circuitos sociais, até mesmo dentro da excêntrica família Addams. Já adolescente, ele começou a se envolver em situações cada vez mais estranhas e passou a frequentar laboratórios abandonados, né, se meter em equipamentos experimentais e eventualmente atraiu a atenção de organizações nada confiáveis. E algumas teorias dizem, né, que isso vai ser muito abordado, inclusive na segunda temporada, que o tio Chico, ele fez parte de experimentos do governo, né, coisas que estão por debaixo do tapete, enfim, a gente talvez, é uma teoria, né, talvez a gente veja isso na segunda temporada. Agora, fato é que, como eu disse, a família Addams vai ter muito destaque e o tio Chico é outro personagem que apareceu, né, lá na primeira temporada brevemente e que aqui ele vai retornar, porque essa cena inédita, né, dele recebendo uns choques, ele meio que servindo como cobaia de experimentos, talvez seja o passado do tio Chico, talvez seja o momento em que ele descobriu que ele tinha esses poderes e aí passaram a investigar, passaram a fazer experimentos com ele, ou então seja uma trama do presente, né, capturaram o tio Chico e querem extrair os poderes dele, algo do tipo. De olho nisso aí, é outra trama muito interessante que pode acontecer também. Então será que esses cientistas fazem parte da Academia Nevermore, ou será que estamos falando de uma nova ameaça, algo ainda mais sombrio e institucionalizado, que quer explorar os dons sobrenaturais de criaturas como ele? E o mais interessante é que essa cena inédita do tio Chico pode servir como gancho também pro Feioso, né, que é outro personagem que vai ter destaque na segunda temporada. Ele vai estudar na Nevermore juntamente com a Wandinha, e a gente viu inclusive, né, uma cena completa do Feioso que é ele utilizando seus poderes, né, lá naquela placa lá que a gente viu na estrada no trailer. E talvez o Feioso ele precise do tio Chico como seu mentor, alguém que já trilhou o caminho de ser um pária entre os párias e que pode ajudá-lo a lidar com o próprio dom. Sem contar que, conhecendo a mente do Tim Burton, essa parte da história deve ser contada com muito humor ácido, cenas bizarras e, é claro, aquele charme vintage que só o tio Chico consegue ter, mesmo quando está levando choque na cabeça. E temos novas cenas inéditas também nesse vídeo de bastidores, né, com uma família Addams entrando nessa casa meio que abandonada, isolada e completamente rosa, que parece uma casa decorada pela Enid, mas na verdade não. E tem até um porta-retrato da Madeleine, né, então provavelmente é a antiga casa da Madeleine, que se descobriu ser a grande vilã disfarçada lá da primeira
primeira temporada. Talvez seja a antiga casa dela, talvez. E com isso temos essa cena também da Mortícia, né, praticando esgrima juntamente com a Wandinha, que é algo que vimos da garota na primeira temporada e agora vão introduzir a mãe também. E tem essa outra cena inédita também, né, da Mortícia dizendo pra Wandinha que ela não é a sua inimiga, dando a entender que as duas vão ter divergências nessa segunda temporada, o que não é nenhuma novidade. Então é o que eu falei, cara, essa segunda temporada eles vão focar demais na família Addams. Podem anotar aí, tio Chico, Mortícia, Gomes, o Feioso também, anota aí. E se tratando da Mortícia, né, a mãe da Wandinha, a gente vai ter muitas cenas dela nessa segunda temporada, porque, ao que tudo indica, ela vai passar a trabalhar agora em Nevermore, na escola, exatamente, que ela já estudou, inclusive. E com a família por perto, é de se esperar que os laços entre eles se fortaleçam, ou então se compliquem, né, como tudo é na vida dos Addams. E é claro que com mais Addams em cena, a série vai cavar fundo na árvore genealógica da família. E olha que ali tem galho torto pra todo lado, né? Então a gente vai saber mais sobre a avó materna da Wandinha, que até agora era uma figura misteriosa, e é uma oportunidade perfeita também para aprofundar o passado sombrio dessa linhagem nada comum. E como a gente viu no trailer, aqui novamente temos novas cenas inéditas do Feioso, que como eu já repeti nesse vídeo, ele vai estudar na Nevermore juntamente com a Wandinha, e segundo o Feioso, né, o ator ele até comentou um pouco sobre o que esperar, as expectativas pro Feioso nessa segunda temporada, e é um personagem que vai tentar se encaixar ali em Nevermore, ele vai estar atrás de um novo amigo, vai tentar fazer novas amizades, mas é aquela coisa, né, um pária, as coisas são mais complicadas. Agora, uma coisa que não é complicada é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que comentar sobre esse trailer, espécie de trailer com cenas inéditas da segunda temporada de Wandinha. Deixa a voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho e segue o Geek lá no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Wandinha e diversas outras séries, tá? Então faz tudo isso aí que é nóis. Nice. E teremos também o Hyde retornando nessa segunda temporada, né? A gente viu nesse novo clipe uma cena inédita da Wandinha visitando, né, o hospital psiquiátrico Willow Hill, e ela vai dar de cara com o Tyler, né, que tá acorrentado e que eventualmente, de alguma forma, não sabemos como, ele vai se libertar, porque no trailer a gente já viu, né, o Hyde se aproximando de uma cena da Wandinha. A gente não sabe se ele vai atacar ela ou não, mas fato é que em algum momento o Hyde vai sair desse hospital psiquiátrico, ele vai sair das correntes e vai atacar alguém. O Hyde está de volta. E talvez a Wandinha esteja indo interrogar o Tyler, né, talvez por conta do novo mistério que tá acontecendo em Nevermore, e aí ela queira respostas com o Tyler que tá lá no hospital. Enfim, vamos descobrir quando sair a temporada. E aparentemente a Wandinha vai se encrencar, porque tem essa cena também dos Addams surpresos com os carros de polícia, e é bem provável que a Wandinha tenha sido incriminada, tenha sido presa, pois logo em sequência, né, a gente tem essa pessoa com luvas e com as fotos da Wandinha sem os olhos, que pode muito bem ser o Stalker do final da primeira temporada. Talvez ele seja a grande ameaça dessa segunda temporada e tenha sido ele quem acorrentou a Enid nessa cena inédita também. Aliás, nos bastidores, né, o elenco comentou que a relação entre Wandinha e Feioso vai ganhar mais camadas. A gente deve ver não só o carinho esquisito entre os dois irmãos, mas também como eles se protegem no mundo onde ser diferente é quase uma ameaça, né? E se tratando da Hester Frump, né, que vai ser uma nova adição à família dos Addams nessa segunda temporada, a gente já tem algumas coisinhas, algumas informações sobre a personagem e o papel que ela vai desempenhar nessa segunda temporada. E eu já adianto que vai ser um papel extremamente importante, tá? Não vai ser só um fanservice que ela vai aparecer em um episódio e vai desaparecer, não. Ela vai ser constante. E é uma coisa que pegou muita gente de surpresa, né? Porque muitos achavam que a próxima avó da família seria justamente a clássica vovó Addams, aquela feiticeira esperta e irreverente que é a mãe do Gomes. Mas dessa vez é a Hester Frump, né? Ela chegou na história, cara. Ela pode ser uma jogada estratégica pra enriquecer o universo da série, né? Criando novas tramas e mistérios. Afinal, ninguém entra na família Addams por acaso, né? Pô, se ela tá ali é porque ela tem alguma importância. E se tem uma atriz que pode fazer isso funcionar, é a Joanna Lumley. Quem conhece o trabalho dela sabe que ela manda muito bem interpretando personagens extravagantes, sofisticados e cheios de atitude. E a vibe da Hester Frump, né, pelo que vimos na prévia, parece encaixar perfeitamente no estilo da série. E aí você deve pensar, né, tá, eles estão dando muito foco na família Addams, no Feioso, aí apareceu a vovó, tem o Gomes, tem Mortícia, agora que aparentemente vai trabalhar na Nevermore, mas e os outros personagens, né, e os outros jovens, adolescentes que a gente já conheceu lá na primeira temporada, né, a Enid, o Tyler, será que eles vão ter destaque nessa segunda temporada? Será que eles vão ter alguma trama importante? Eu acho que sim, tá? Mas calma, eu acho que eles vão dar um foco realmente na família Addams. E outro personagem também do núcleo ali da família Addams que pode ter um destaque também é o Tropeço, né? O mordomo. Ele é praticamente um enigma com pernas e até agora apareceu mais como coadjuvante. Mas seria interessante ver um episódio dedicado a ele, ou então, quem sabe, algum flashback do passado sombrio e provavelmente bizarro do personagem, cara. E no fim das contas, tudo indica que a segunda temporada de Wandinha vai além do que a gente viu na primeira. Se antes o foco estava totalmente na adaptação da
Wandinha a vida escolar em Nevermore, agora temos uma expansão real do universo, trazendo novas histórias, aprofundando os personagens e misturando mistério, drama e humor com aquele toque sombrio característico dos Addams. Com os Addams inteiros sobre o mesmo teto, né, literalmente, a série ganha a chance de mostrar como essa família excêntrica interage quando precisa conviver 24 horas por dia, né? Vai ter atritos, segredos revelados, alianças improváveis e, é claro, muito caos com a classe dos Addams. E, obviamente, né, o que garante o selo de qualidade dessa segunda temporada é a permanência do Tim Burton à frente, né? Ele é a grande mente criativa por trás dessa série da Wandinha, então já se preparem para ver aquele terror com muita sutileza e com um visual vislumbrante, cara, porque o que o Tim Burton conseguiu fazer aqui em Wandinha, com cenários, com trilha sonora, com direção de arte, é um negócio impressionante. E, obviamente, a Jenna Ortega, como Wandinha, já é icônica, né? Já é uma personagem que entrou aí no cenário popular da cultura pop. E outra especulação que tá circulando é que Nevermore pode abrigar novos tipos de criaturas e mistérios ocultos, né? A primeira temporada já deu um gostinho disso com o Hyde e os poderes sobrenaturais, mas parece que o buraco, então o calabouço, é bem mais embaixo. E pra quem já era fã dos Addams e se apaixonou pela Wandinha da Jenna Ortega, a segunda temporada vem com tudo pra manter o hype lá no alto, cara. Tem retorno de personagens queridos, tem novos rostos interessantes, histórias mais sombrias e aquele toque excêntrico que só os Addams conseguem entregar, velho. E olha que se você curte drama adolescente, né, com essa pegada sobrenatural, essas reviravoltas e uma protagonista com humor ácido e zero paciência pra bobagens, pode marcar na agenda, cara. A segunda temporada de Wandinha é um dos lançamentos mais aguardados da Netflix nesses próximos meses. Mas e aí, qual o hype, quais as expectativas e teorias de vocês pra segunda temporada de Wandinha? Quem pra vocês vai ser o grande vilão, ou a grande vilã, ou a grande ameaça da segunda temporada? O novo mistério? Comenta aí embaixo que eu vou ler e tentar responder todo mundo. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!